Olá, gente! Mais um vídeo no nosso canal, das 8 às 18, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu organizo os meus documentos e minhas contas e tentar inspirar você aí que tá precisando também organizar sua papelada e não sabe ainda muito bem por onde começar. Então vamos lá? Vou começar mostrando como é que eu guardo os documentos pessoais. Então eu tenho essa pastinha aqui, que eu guardo passaporte, carteira de trabalho. Eu talvez não vá, a câmera não vai focar direito, mas toda essa pasta ela tá etiquetada, né? Então aqui eu guardo passaporte, carteira de vacina, título de eleitor. Importante, gente, que o título de eleitor você precisa também guardar o comprovante de votação, tá? Se houver 2 turnos, né, você precisa guardar os dos 2 turnos. Então, junto com o título de eleitor, sempre já guarde também o comprovante da última votação. Essa mesma pastinha, carteira de trabalho, certidão de casamento, esses documentos assim realmente pessoais, fica aqui o meu e do meu marido, né? Então, sempre quando alguém precisar de algum documento, sabe que está aqui nessa pastinha, então fica fácil de encontrar. Daí, gente, nessa outra pasta aqui, eu guardo contratos, também está com etiqueta, que também não deve estar focando aí pra vocês, mas eu guardo aqui contratos que são vigentes ainda. Então, por exemplo, contrato de seguro do automóvel, seguro da casa, registro do imóvel. E claro, o registro do imóvel você deve guardar até você ter o imóvel, né? No dia que você vender, você já não vai precisar mais ter em mãos o registro. Então nessa pasta, gente, é a mesma metodologia que eu mostrei dos documentos. Toda ela está etiquetada, né? Mostrando o conteúdo de cada divisão aqui. E seguros de carro, seguros de casa, sempre quando eu recebo a nova pólice, eu já venho nessa pasta, já descarto a pólice antiga e já coloco a nova. É importante já fazer isso meio no automático, porque senão você fica com um monte de apólice aqui, só vai guardando, guardando e não vai retirando as que não são mais necessárias, aí vira toda uma bagunça mesmo. Então já faço isso no automático. Nessa pasta eu também guardo o contrato do convênio médico, a gente quase nunca precisa, mas é importante guardar até você ter o convênio com a empresa, né? E nessa pasta também eu guardo os contratos de trabalho e as rescisões de trabalho. Importante, gente, eu trabalhei muito tempo em empresa e assim, a gente perde documentos que não podem ser perdidos. Então, por exemplo, tem um documento que é muito importante que você vai precisar daqui a anos quando você for se aposentar, que é o PPP. O que é o PPP, gente? Eu até vou ler aqui porque eu vou gaguejar provavelmente na hora de falar, então para não gaguejar eu vou ler. Que é o perfil profisiográfico previdenciário. Esse documento é muito importante para quando você for se aposentar, você apresentar esse documento. Então, se você teve uma rescisão trabalhista e recebeu esse documento, guarde ele muito bem guardado, porque lá na frente você vai precisar. Então, gente, todos esses documentos são mais importantes que eu descrevi para vocês aí, eu guardo nessa pasta. Bem, já mostrei como eu organizo os meus documentos pessoais e os meus contratos, agora vamos propriamente dito para as contas, como é que eu faço a organização aqui em casa. Bem, gente, primeira coisa todo início de ano, religiosamente, eu sento para organizar as minhas contas. Então, eu vejo o que eu preciso jogar fora, o que já passou do prazo que eu posso descartar. Então, religiosamente, em janeiro, eu faço essa triagem. Todas as contas referentes ao ano vigente, nesse caso estamos no ano de 2017, eu gosto de deixar de fácil acesso. Então, eu tenho essa caixinha aqui, preta, que eu deixo em cima do meu escritório. Então, todas as contas que eu for pagar esse ano de 2017, depois que eu pago, eu faço um ok, coloco a data do pagamento e ela vem para essa caixinha aqui. Porque no decorrer do ano, caso eu precise tirar alguma dúvida, ela tá bem de fácil acesso. Inclusive, nessa caixinha também, eu deixo notas fiscais de produtos que eu possa vir comprar esse ano, porque se eventualmente dá algum problema, eu tô com a nota fiscal ainda no prazo da garantia, né? Então ela tá bem de fácil acesso aqui para eu localizar. E até recibos de prestadores de serviços, tudo eu vou colocando nessa caixinha. Porque daí no final do ano eu sento aqui e faço a minha triagem, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona no decorrer do vídeo. Bem, gente, continuando a parte de contas, aí eu tenho aqui essa pasta, que essa pasta, assim, eu guardo as contas do ano anterior. Então aqui no caso do ano de 2016. Então lá em janeiro, quando eu fiz a minha triagem, o que eu fiz? Eu tirei as contas de 2016 que estavam nessa caixinha e coloquei aqui na pasta. Então todas as contas pagas do ano de 2016 vieram pra cá, eu coloco nesse saquinho com a etiqueta do ano a que se refere, e eu tinha aqui as contas de 2015 que eu já descartei, que eu não ia mais precisar. Então nesse saquinho ficam as contas simples, as contas de luz, água, telefone. Uma coisa também importante para eu dizer, gente, é recomendável que essas contas de água, luz e telefone você guarde por um período de 5 anos.
Como eu disse, a de 2015 eu já descartei, porém você pode pedir para as empresas aquele extrato anual que mostra que você quitou todos os meses referente ao ano anterior, né? Então eu guardo esses extratos e as contas individuais mesmo eu acabo me desfazendo. Então nesse ano de 2016 que passou, aqui eu estou guardando as contas individuais, vou guardar até o final desse ano, de 2017, quando for refazer minha triagem. Quando eu tiver o extrato de cada companhia aqui mostrando que eu quitei a todos os meses referentes ao ano de 2016, aí eu pego e descarto as contas individuais. Então só recordando que é recomendável que você guarde por 5 anos, caso você não tenha esse extrato que mostre a quitação de todos os débitos. Se você não tiver esse extrato, guarde as contas por 5 anos. Gente, nessa mesma pasta que eu guardo as contas do ano anterior, né, eu também guardo aqui contas de condomínio. Eu guardo separado porque a conta de condomínio também é necessário você guardar por 5 anos. Como eu não tenho extrato anual, igual eu falei das contas mais simples, né? Eu guardo separadas porque fica mais fácil para eu localizar. Então as contas do condomínio eu guardo nesse outro saquinho também etiquetado. E também tenho mais um saquinho que é do condomínio que eu morava anteriormente, que como eu tenho que guardar por um período de 5 anos, ainda essas contas eu preciso arquivar aqui. Então essa pasta também eu coloco aqui etiquetinha para falar o conteúdo dela, que são as contas do ano anterior e prestações de condomínio. E na capa dessa pasta também eu imprimi uma folhinha com uma colinha de qual período que eu devo guardar cada documento. Porque assim na hora que eu estou organizando, se me der alguma dúvida, na própria pasta que eu já estou usando, tem essa colinha e eu consulto e está de fácil acesso aqui. Outra coisa muito importante que a gente deve saber exatamente como guardar são os impostos. Então eu tenho uma pasta exclusiva para eles, que aqui eu guardo o IPTU, IPVA e Imposto de Renda, gente. E todos esses documentos IPCA você guardar por 5 anos. Na verdade, Imposto de Renda eu acabo guardando os últimos 6 anos por uma garantia, né? Mas então eu deixo só uma pasta reservada só para impostos, porque também já me facilita caso eu precise acessar alguma coisa. E aqui é a mesma metodologia, gente. Esse ano de 2017 eu vou pagar o IPTU. Assim que eu finalizar o pagamento do IPTU, eu vou deixar ele aqui nessa caixinha. Aí no final do ano ou início do ano que vem, quando eu for fazer minha triagem, o IPTU que vai estar aqui vem arquivado para essa pasta. Então, gente, uma outra coisa importante, todos os documentos, tudo que você declarou no seu imposto de renda, é importante você arquivá-los junto à declaração do IR. Então aqui está a declaração do IR junto com todos os documentos que foram utilizados para fazer a declaração. E eu vou deixar aqui no box de informações também um resuminho bem básico de quanto tempo você deve guardar cada documento, tá? Alguns que eu acabei eventualmente não falando aqui no vídeo vão estar aqui descritos no box de informações, então vale a pena você dar uma lidinha ali também. Gente, continuando ainda nesse assunto de imposto de renda, eu tenho essa outra pastinha aqui, que nela, quando eu fiz essa triagem, a minha organização agora no mês de janeiro, eu peguei na caixinha preta que eu mostrei pra vocês, que eu deixo tudo ali referente ao ano anterior, né? Tudo que eu vou precisar para a declaração do imposto de renda desse ano de 2017. Então, 2016, 2017, né? Então, todos os documentos eu já deixei separados aqui nessa pastinha, porque isso já vai facilitar bastante. Quando tiver que fazer declaração, a gente não fica correndo por todos os cantos da casa, catando todos os documentos que a gente precisa. Então, nessa triagem que eu fiz no início do ano, eu já separei esses documentos e coloquei aqui nessa pastinha. Isso facilita demais, viu, gente? Penúltima pasta que eu tenho aqui em casa, gente, é a seguinte: manuais e notas fiscais. Então, o que acontece? Alguns manuais de eletrodomésticos eu acabo guardando aqui, porque às vezes algum eletrodoméstico eu uso tão pouco, que quando eu vou usar eu esqueço como tem que usar. Então eu recorro a essa pasta para dar uma lida no manual. Se você tem mais disposição do que eu, você pode também digitalizar e aí já elimina aí mais um pouco de papel. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça de digitalizar, mas é uma ótima opção para você armazenar alguns manuais de produtos que você tem aí na sua casa. E aqui eu deixo algumas das notas fiscais de produtos que ainda estão na garantia. Então na triagem do início do ano, naquela caixinha preta, eu pego todas as notas fiscais. As que os produtos ainda estão em garantia vêm para essa pasta, e os produtos que já saíram da garantia eu descarto a nota fiscal. E a última pastinha que eu tenho, gente, é a de contas a pagar, que por algum milagre da natureza, neste momento ela está vazia, mas né, logo enche de novo, né, gente? Porque o que mais a gente tem nessa vida é conta para pagar. Então, gente, todas as correspondências que chegam aqui em casa eu já pego ali na caixinha referente ao meu apartamento, já subo aqui para casa e já faço uma triagem, já descarto o que é panfleto, porque a gente acaba recebendo muito papel que não é necessário, né? Então tudo que não me interessa eu já jogo fora, e as contas a pagar já ficam aqui nessa pastinha que eu deixo também em cima do escritório para efetuar o pagamento.
Como vocês puderam observar no vídeo, todas as minhas pastas são da mesma cor, porque eu prefiro organizar dessa forma, porque onde eu guardo ali no armário elas ficam todas juntas e eu acho que fica um visual menos poluído, fica mais organizado as pastas terem um padrão de cor. Eu sei que tem gente que gosta de dividir as pastas por cor, para cada cor indicar o conteúdo delas, né? Mas é uma questão de gosto mesmo, eu prefiro deixá-las no mesmo padrão visual, porque eu acho que fica mais organizado. Quanto às etiquetas aqui que eu coloco nas minhas pastas, eu uso essa rotuladora. Eu comprei na Calunga, ela é da marca Brother, para quem quiser, o modelo dela é a PT70. Ela não é muito cara, gente, essas rotuladoras, e para quem quiser ter, não precisa comprar uma cheia de função, pode comprar a mais simples mesmo. Eu gosto bastante aqui em casa, eu uso muito nas pastas, até para organizar temperos na cozinha, etiquetar potes na despensa. Eu uso muito, eu amo a minha rotuladora. Então é uma boa opção para quem quiser começar a se organizar também, ter uma rotuladora. Outra coisa importante, gente, é o descarte dos documentos que você não precisa mais arquivar. Então sempre esses documentos contêm nossos dados pessoais, né? Endereço, CPF. Então você precisa tomar muito cuidado ao descartar esses documentos para que ninguém use aí seus dados de uma forma ilícita. Existem muitas trituradoras de papéis hoje no mercado com valor bem acessível. Eu sei que talvez não seja o nome correto, triturador de papel, é que não está me vindo o nome correto à cabeça, tá, gente? Me desculpem. Mas nessas lojas como Calunga e lojas especializadas em venda de material para escritório, sempre tem alguma máquina dessa. Elas são bem pequenininhas, bem compactas, então é uma forma legal de você descartar, porque você já coloca ali o documento, ela já tritura, já pica bem certinho, e é uma maneira mais segura de você fazer o descarte desses arquivos. Eu não tenho, infelizmente, aqui em casa, mas eu acabo pedindo emprestada a da minha mãe que tem, então eu descarto dessa forma esses documentos. Gente, eu abri um pouco aqui a imagem da câmera para fazer um breve resumo aqui dos documentos, caso ainda não tenha ficado muito claro para você a forma que eu me organizo. Então, nessa caixinha que eu gosto de deixar de fácil acesso aqui na minha casa, eu coloco todas as contas do ano vigente, no caso agora o ano de 2017, junto também notas fiscais de produtos que eu possa vir a comprar. Então na virada do ano, lá em janeiro de 2018, eu vou fazer a minha triagem. Separar aqui as contas de água, luz e telefone, contas de condomínio e as notas fiscais dos produtos que eu adquiri. Eu dividi nessas pastas que eu mostrei pra vocês. As notas fiscais dos produtos que ainda estarão em garantias virão nessa pasta. Os documentos que eu vou precisar para a declaração do imposto de renda do próximo ano já vou colocar nessa pastinha para ficar de fácil acesso também quando eu precisar. As contas de água, luz e telefone vêm para essa pastinha e num saquinho separado as contas de condomínio que devem ser guardadas por 5 anos. E os impostos IPTU e IPVA vêm para essa pastinha e aqui também guardo as declarações do imposto de renda por 6 anos. Nessa outra pasta eu deixo contratos vigentes do registro de imóvel, apólices de seguro que estão válidas para este ano e documentos trabalhistas que serão importantes lá na frente para a aposentadoria. E nessa outra pastinha documentos pessoais como carteira de trabalho, passaporte, título de eleitor, certidão de casamento. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês possam ter se inspirado também aí em algumas dicas para começarem a organizar os documentos de vocês também. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim, se inscreva aqui no canal também, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu espero encontrar vocês por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.